Olá, você está no mini curso Marketing no Instagram para Pascons. Essa daqui é a aula de número 2, onde eu vou falar sobre produção de conteúdo. Esta aula eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para você sobre o que as pessoas procuram no Instagram. Na segunda parte, eu vou falar sobre o que você pode produzir no perfil da paróquia e em terceiro lugar, eu vou falar onde buscar ideias de conteúdo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que as pessoas procuram no Instagram exatamente para saber que tipo de conteúdo que a gente vai produzir. As pessoas procuram basicamente por entretenimento, informação e relacionamento. Tudo isso dentro da área de interesse dela, ou seja, se aquilo lá não foi interessante, não foi impactante na vida dela, ela simplesmente não segue. Então aí que vem a grande questão da produção de conteúdo. Como atrair, então, a atenção desse público, das pessoas que talvez poderiam se interessar pelo seu conteúdo? Como que a gente pode atrair? Aí que vem a palavra-chave conteúdo de valor. E o que é esse conteúdo de valor? São todos aqueles conteúdos que fazem a diferença, que agrega, que traz uma solução, que responde uma pergunta, que tira dúvida, que faz uma reflexão, tudo aquilo dentro daquela área de interesse do seu seguidor e, claro, da sua atuação, que neste caso é o perfil paroquial. Bom, agora nós vamos falar sobre o que postar, o que publicar no perfil da paróquia. Bom, é nessa hora que você precisa realmente ter em mente quem são as suas personas, quem é a sua persona. Que nem aquele exercício que nós fizemos na aula anterior, sobre definir qual é seu público, qual que é a sua persona. É nessa hora que você precisa pensar o que ela gosta, o que formatos que ela costuma consumir, o que ela procura no seu Instagram. Para isso, você precisa se colocar no lugar da sua persona e pensar que tipo de conteúdo produzir. Bom, eu acho que no perfil da paróquia tem alguns conteúdos que são obrigatórios. E eu vou explicar para você quais são. Claro, essa é a minha opinião, tá? Você precisa principalmente ter disponível no seu Instagram de fácil acesso horários de missa, horários de confissão, atendimento da secretaria paroquial, informativos, avisos semanais, balancetes do dízimo. Os horários de missa, horário de atendimento, de confissão, você pode, por exemplo, publicar uma vez nos stories e deixar salvo nos destaques. Os informativos, os balancetes, os avisos semanais, você pode colocar no feed, porque eles têm uma temporalidade, né? Isso serve para aquela semana ou para aquele mês. Então, nesse caso, o feed seria mais interessante. Bom, o que postar então os outros conteúdos? Você precisa movimentar a conta do Instagram da sua paróquia. Então, que conteúdos você pode produzir? Eu separei aqui uma lista que eu vou mostrar para você e depois eu vou deixar salvo no feed do Instagram do Comunicadores Católicos BR. O que você vai colocar? Principalmente as atividades que são realizadas na paróquia, os eventos, seja da paróquia ou seja das pastorais, dê visibilidade às ações que são promovidas. Você pode colocar novena do padroeiro, orações mais usadas, as intenções do Papa para aquele mês. Você pode colocar as notícias da paróquia ou da diocese, ou a nível municipal, se for de interesse público, ou a nível estadual da igreja, como eu comentei, da diocese, mas pode ser da igreja no estado, ou no Brasil, ou no mundo. Essa questão de notícias sempre foque naquelas que realmente podem impactar de alguma forma na vida das pessoas que frequentam a sua paróquia. Depois você pode falar sobre liturgia, trazer meditação sobre o evangelho, passagens bíblicas, você pode trazer frases de santos, o santo do dia, trazer a história daquele santo. Você pode tirar dúvidas frequentes que são feitas na secretaria paroquial. Você pode trazer coisas sobre catecismo, que conteúdo que o pessoal está trabalhando na catequese, você pode ensinar, você pode esclarecer. Tudo isso são conteúdos de valor para as pessoas conteúdos de valor e que as pessoas estão procurando num perfil da paróquia. Agora vem a grande questão: onde buscar conteúdo para publicar? Bom, em primeiro lugar, você deve procurar na secretaria paroquial. Aí você fala, nossa, mas é tão óbvio. Mas sim, é óbvio sim.
Você precisa entrar em contato com a secretária paroquial ou com o secretário paroquial e você sempre se mantém informado sobre os eventos que vão acontecer na paróquia, seja naquele mês, seja naquele ano, naquela semana, sempre se mantenha atualizado. Também se mantenha atualizado sobre as ações que vão acontecer das pastorais. Às vezes as pastorais, elas não têm muita comunicação com o pessoal da PASCOM. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhado. Se você não tiver tanto contato com as pastorais, ou às vezes a gente não sabe qual que é o telefone do coordenador, enfim, entre em contato com a secretária paroquial, com a secretaria paroquial e veja quais são os eventos que vão ser realizados. Outra coisa que também você pode conversar na secretaria paroquial são quais as perguntas que as pessoas mais fazem na secretaria. Pode ser por telefone, por e-mail, pessoalmente. Quais são essas perguntas? O que são as dúvidas que o pessoal mais tem lá? Por quê? Porque isso é fonte de conteúdo para você. Se as pessoas estão procurando a secretaria paroquial, talvez, se você tiver disponibilizado isso, ou no seu site, ou nas redes sociais, neste caso a gente está falando do Instagram, com certeza vai ser muito mais fácil e muito mais útil para as pessoas. Às vezes, elas procuraram por essa informação nos seus canais, né, nas redes sociais, e não encontraram, e por isso que foram na secretaria paroquial. Então, veja com ela, né, lá na secretaria, quais são as dúvidas mais frequentes. E traz esse tipo de dúvida, responde essas dúvidas como conteúdo no Instagram. Outra coisa que você também pode e deve procurar são em livros. Pode ser da liturgia, meditação diária, né? Que tem os livros da catequese, são fonte de conteúdo para você produzir no Instagram. Você pode procurar pelo Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, às vezes, tem umas palavras um pouco rebuscadas que pode dificultar um pouquinho do entendimento do público em geral. O que você pode fazer? Trazer aquele trecho do catecismo e trazer uma reflexão ou, digamos assim, explicar um pouco melhor na legenda. Ou talvez você pode usar, por exemplo, o YouCat. No YouCat, ele já vem realmente trabalhado, digamos assim, um pouquinho mais mastigado essa questão do catecismo. Também é uma boa opção. Tem também a doutrina social da igreja, que você também pode trazer. E você também pode trazer também com materiais da CNBB. Dependendo do tempo litúrgico, principalmente na campanha da fraternidade, a CNBB produz bastante material que serve de subsídio de informações para as pastorais. Então, explore esses conteúdos. Também explore também os tempos litúrgicos, porque geralmente alguns materiais são produzidos exatamente para eles, como por exemplo, na época do Advento, geralmente na novena de Nossa Senhora de Aparecida. Então, procure também por esses materiais. Também entre em sites católicos, como por exemplo o site do Padre Paulo Ricardo, como a Canção Nova, ou a Pascom Brasil, que trazem conteúdos que você consegue também trabalhar, que respondem também algumas dúvidas que pode ser também de interesse do seu público. Depois também consuma, né, você produtor de conteúdo do Instagram da sua paróquia. Consuma conteúdo do Instagram, e não somente da questão religiosa, mas no geral, exatamente para você sempre se manter atualizado sobre aquilo que está acontecendo e você poder trazer também esses conteúdos para o Instagram da sua paróquia, sempre tendo discernimento que tipo de conteúdo que você vai utilizar e, claro, ser interessante para o seu público. E, em último lugar, esteja atento ao que acontece ao seu redor, seja a nível municipal, estadual, nacional ou mundial, como no caso que a gente está enfrentando, que é o coronavírus. Esteja atento exatamente para você ver que estratégia de conteúdo você pode adotar. Será que é interessante você citar isso no Instagram da paróquia? Será que compensa? Será que não? Isso é necessário, isso você pode trabalhar com a sua equipe e, claro, com o seu padre. Bom, essa daqui foi a aula sobre produção de conteúdo e na próxima aula a gente vai falar então como engajar a sua audiência.